Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de março e também vou mostrar a vocês algumas coisas que eu ando lendo por aqui. Sem mais delongas, bora começar aqui. Como sempre, tem muita coisa pra falar. Então, em março eu finalizei 2 leituras de peso que estavam me acompanhando desde janeiro e finalizei também uma que me acompanhou durante fevereiro e também março, obviamente. Então, vamos começar com as primeiras que eu concluí que me acompanharam desde lá de janeiro. A primeira delas é a minha melhor leitura do ano e um dos livros que entrou para os meus favoritos da vida e em uma colocação muito boa. Em algum vídeo aqui recentemente eu disse que se eu tivesse que fazer um top 10 dos meus livros, e nesse vídeo eu tinha pedido para vocês não me pedirem esse bendito desse top 10, para que eu fui falar, né? Porque seria muito difícil para eu fazer, mas vocês pediram mesmo assim. Ai, quem sabe daqui a uns 3 anos, né, se eu consigo chegar nisso. Mas certamente, se eu fosse me esforçar mesmo para fazer este livro aqui estaria neste top 10, que é o de Amor e Trevas, do Amos Oz. É até um pouco difícil falar sobre esse livro, até para defini-lo, porque aqui a gente tem um livro de memórias, mas não sei por que eu sinto que falar que é apenas um livro de memórias não faz jus à grandiosidade desse livro aqui, porque é um mix de livro de memórias com romance, apesar de a gente não ter o romance aqui, mas eu explico já já, com um livro de história. É algo realmente único, muito diferente de tudo que eu tinha lido, e eu diria que é o tipo de livro que eu gostaria de escrever. Porque aqui é como se a gente estivesse lendo o diário do Amos Oz, digamos, porque ele fala sobre diversos assuntos, então o foco é nas memórias dele, e as memórias dele são interessantíssimas, porque ele vive numa região muito interessante, que tem uma história muito interessante, num momento muito interessante também. O Amos Oz vivia em Jerusalém, e a família dele também tem uma história bastante interessante, então do lado do pai, a gente tem uma família russa, de judeus russos, e do lado da mãe, uma família também judia, mais polonesa. Então, o Amos Oz cresce em meio a diversas culturas, ouvindo os pais falarem em diversas línguas. Os pais eram pessoas muito cultas, tinham histórias muitíssimo interessantes, e aí até por isso que eu falo da questão do romance, porque em certos momentos aqui, o Amos Oz para falar um pouco da história da família dele. E aí parece que ele está contando um romance mesmo, narrando uma história pra gente, quando ele narra também a criação do Estado de Israel, porque ele vivenciou aquele momento. Então, quando estava tendo a assembleia na ONU, que ia se decidir pelo que ia acontecer ali na região, ele lembra disso muito vividamente, porque a população ali em Jerusalém esperava ansiosamente pelo resultado daquela assembleia. Então ele narra tudo isso pra gente, parece que a gente está lendo um romance mesmo, de tanta emoção que ele consegue imprimir aqui. E é o tipo de livro que te faz sentir inúmeros sentimentos diferentes e muitas vezes conflitantes. Porque você se vê em uma página dando gargalhadas, na página seguinte você fica extremamente triste, aí dali a 2 páginas você volta a ficar feliz, dali a outras 6 páginas você para refletir sobre a sua vida. É um negócio impressionante. Sério, é muito difícil falar sobre esse livro porque não só tem essa questão da definição, mas é porque foi um livro que me pegou como poucos. Eu falo mais sobre isso numa tag que eu respondi aqui no canal recentemente. Deixarei linkado também aqui no box de informações. E não à toa é o livro mais vendido da história de Israel. Eu quero assistir ao filme dele, eu sei que tem uma adaptação. A Natalie Portman aparentemente é uma grande fã do Amos Oz. Leu este livro, ficou encantada, resolveu produzir um filme sobre ele. Quero assistir, apesar de que já ouvi falar que não é tão bom quanto o livro, mas sinceramente nem esperava que fosse. Afinal de contas, difícil alguma coisa superar isso aqui. Mas quero assistir ainda neste mês e espero que não demore muito até que eu me sinta pronta a conversar sobre este livro aqui com vocês, porque, meu Deus do céu, ai, muito maravilhoso. Eu dei não somente 5 estrelas, mas também um coraçãozinho, que é quando o livro vira um favorito. E falando em 5 estrelas, temos este livro aqui, O Holocausto, do Lawrence Rees. E eu comecei a ler este livro aqui por causa do de Amor e Trevas, porque, como eu disse, o Amos Oz tem uma família judia, e aí eles sofrem bastante por conta disso, principalmente a mãe do Amos Oz, e aí lendo algumas coisas sobre isso, eu fiquei com vontade de entender melhor o judaísmo, de onde que veio esse ódio aos judeus, o preconceito, etc. E aí eu lembrei que eu tinha este livro aqui na estante, que foi uma recomendação da Ju. Ju, se você estiver assistindo a este vídeo, um beijo. E, meu Deus,
É o livro que eu precisava ler e não sabia. Porque quem me acompanha há mais tempo sabe que eu adoro livros escritos durante ou sobre Primeira Guerra Mundial, período entre guerras, Segunda Guerra Mundial, principalmente. E, nossa, este livro aqui fez com que eu ampliasse a minha compreensão e enriquecesse muito a leitura de livros que eu li já há muito tempo, porque aqui o que o Lawrence Rees faz basicamente é traçar a origem do antissemitismo, de onde que veio esse preconceito contra os judeus. Então ele já começa o livro explicando isso e vai explicando todos os movimentos que culminaram no Holocausto. Como é que foi possível aquilo? Como que tanta gente ficou inerte, digamos, frente a uma população inteira morrendo daquele jeito? É um livro muito pesado, mas para você que quer entender melhor esse assunto, nossa senhora, este aqui, eu sinceramente duvido muito de que exista algo mais completo que isso. O Lawrence Rees é um historiador, um baita de um historiador. Ele já tem um histórico de familiaridade muito grande com o tema do Holocausto antes mesmo de sentar para escrever este livro aqui. Então ele mostra aqui pra gente como que tudo isso aconteceu, quais que foram as condições necessárias para que isso acontecesse. E é impressionante porque ele vai narrando essas coisas e aí, se você, como eu, já leu muita coisa ambientada nesse período ou sobre esse período, você vai lembrando, putz, isso aqui estava lá naquele livro X que eu li, por exemplo. Recentemente eu li uma HQ e a gente até conversa em breve sobre ela aqui, chamada Berlim, do Jason Lutz. Baita HQ, dicas de passagem, nossa senhora. E em boa parte do tempo em que eu tava lendo o Holocausto, eu tava lendo Berlim também, que trata um pouco desse período anterior à Segunda Guerra Mundial também. E nossa senhora, saber de coisas que eu só fiquei sabendo porque eu tava lendo isto aqui, ampliou muito a minha compreensão daquela HQ. Ai, livro maravilhoso, 5 estrelas com louvor. Espero que ainda neste mês eu consiga preparar a resenha deste livro aqui, é porque vai dar um pouquinho de trabalho, tá? O livro é bastante denso, queria fazer um vídeo bem legal sobre ele, então acho que ainda vai dar um pouquinho de trabalho. Veremos, em algum momento ele aparece aqui no canal. Aí agora vamos para o livro que vinha me acompanhando desde fevereiro. E, ai Deus, tem outros 5 estrelas aqui, vocês acreditam? Ai, muitas leituras maravilhosas nesse começo de ano. E esta aqui é 100% culpa de vocês, porque, gente do céu, eu acho que esse foi o livro que mais me foi recomendado na história do canal. E finalmente comecei a ler e é tudo isso que vocês diziam mesmo, talvez até mais. E estou falando dele, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. Na verdade, aqui a gente tem a primeira parte da trilogia, que é O Continente. Então, finalizei a leitura e... ai, Jesus, como falar desse livro? Porque tenho nem palavras. Érico Veríssimo, o que dizer desse autor que mal conheço e já considero pacas. Ainda bem que vocês já fizeram questão de me rechear de livros desse homem. Acho que vocês sabiam, né, que eu ia gostar muito dele já. Então tô cheia de livros dele por aqui, inclusive um já coloquei até no meu clube do livro, que é o Incidente Antares. A gente vai ler em outubro, se eu não me engano. Tô muito ansiosa. Acho que eu só vou esperar até outubro pra lê-lo, porque, né, me comprometi com vocês, mas a vontade, meu Deus do céu, é começar a ler agora tudo que esse homem já escreveu, além de O Tempo e o Vento, é claro. E o que a gente tem nesse livro aqui? Aqui a gente começa a acompanhar a saga da família Terra Cambará, então a constituição dessa família, e é um romance que se passa num cenário histórico real. Se eu não me engano, a trilogia como um todo abarca 1 século e meio de história do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Sul. O livro é bastante centrado no que acontece no Sul, apesar de que vira e mexe a gente tem um panorama do que estava acontecendo em alguns outros lugares, mas mais focado no Rio Grande do Sul, até porque a família Terra Cambará é de lá, e é daqui que saíram muitos dos personagens mais emblemáticos da literatura brasileira. Antes mesmo de ler isto aqui, eu já conhecia de nome, claro, a figura de Ana Terra, do Capitão Rodrigo, e aqui a gente tem esse romance permeado de mulheres muito fortes, como por exemplo a Ana Terra, que virou uma das minhas personagens femininas favoritas, a Bibiana, tem a Maria Valéria aqui, que eu tô doida pra ver mais dela, pelo que vocês me falaram, mais pra frente veremos mais dela, estou ansiosa desde já. E se você nunca leu O Tempo e o Vento, fica com medo por conta do tamanho, porque este aqui é só o primeiro volume, a primeira parte, na verdade, que é O Continente. Ainda tem o Retrato e o Arquipélago. O Retrato é um pouquinho menor, vocês vão vê-lo daqui a pouco, aliás, mas o Arquipélago é tipo isto aqui, eu diria. Ele tá até aqui, ó.
este aqui, ó, este tijolão amarelo aqui que vocês estão vendo. E por sugestão de vocês, eu vou fazer resenha para cada uma das partes, então ainda neste mês sai a resenha de O Continente aqui no canal. Por isso nem vou falar muito aqui, porque daqui a pouco a gente fala bastante sobre O Continente num vídeo só pra ele. Ai, meu Deus, coisa maravilhosa! E aí encerramos as leituras que vinham me acompanhando de outros meses e vamos para as leituras de março em si. Em março eu concluí mais 2 leituras. A primeira delas foi, gente do céu, eu não sei cadê este livro. Eu procurei pra caramba, eu tenho certeza que quando eu levantar aqui e vou começar a arrumar as coisas, voltar as coisas na estante, eu vou achar este livro, ficar morrendo de ódio. Mas enfim, vou colocar uma capinha dele aqui, é o Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. E aí, finalmente, a reconciliação com essa mulher veio, porque, ai, quem tá aqui há mais tempo tá cansado de saber que eu li 2 livros da ficção dela, li o Orlando e li Mrs. Dalloway. Orlando eu achei ok, Mrs. Dalloway eu detestei. E aí tinha resolvido dar uma pausa na Virginia, mas algo me dizia, e vocês também, que eu iria gostar da não ficção dela, e eu realmente gostei. Em Um Teto Todo Seu, a gente tem um ensaio da Virginia que ela escreve a convite de 2 universidades do Reino Unido que aceitavam mulheres, lembrando que ela escreve o ensaio no começo do século XX e as mulheres não tinham ainda amplo acesso à universidade naquela época. E aí ela é convidada para falar sobre mulheres e ficção. Só que em vez de fazer apenas algumas menções a Jane Austen, as irmãs Brontë, George Eliot, etc., ela resolve fazer um histórico das mulheres e ficção. Então, por que as mulheres não escreviam tanta ficção antes? Por que quando elas começaram a escrever ficção, elas se detiveram mais no romance do que em poesia, por exemplo? Por que ficaram mais na prosa? Ela levanta alguns questionamentos que eu nunca tinha parado para observar, que fazem total sentido. Ai, meu Deus, eu ia falar aqui das estrelas que eu dei para Um Teto Todo Seu e eu esqueci de falar de quantas eu dei para O Tempo e o Vento. Bom, mas acho que vocês já adivinharam que eu dei não somente 5 estrelas, mas coraçãozinho também, porque não tem como. E agora indo para Virginia Woolf, eu daria 3.5 estrelas para aquele livro. E sim, gente, 3.5 é um livro que eu gostei muito ainda, tá? Gostei, é 3, abaixo disso não gostei tanto, mas quando eu der de 3 estrelas pra cima, vocês podem entender que o livro é bom e que eu recomendo, porque eu sou muito chata com as minhas estrelinhas. Mas é isso então, 3.5 estrelas e recomendo fortemente a leitura. E aí, além de Dona Virginia, finalizei a leitura de um livro que foi a nossa primeira leitura conjunta no clubinho. Ai, meu Deus, que feliz! Que é A Casa da Alegria, da Edith Wharton. Já tem resenha pra este livro aqui, aliás, já tem pro da Virginia Woolf também, tá? Os links estarão aqui no box de informações. Fazendo um resumo bem breve dessa história aqui, já que a gente tem vídeo aqui no canal, a gente tem como protagonista neste livro uma jovem chamada Lily Bart. E a Lily é tida como uma pessoa muito bela, aquela mulher cuja beleza é de parar o trânsito, sabe? Ela tem um traquejo social muito acentuado também, vive em meio à elite nova-iorquina, só que a Lily tem 29 anos e ainda não é casada. E eu digo ainda não é casada porque este livro é ambientado no comecinho do século XX, então uma mulher com 29 anos naquela época não só era considerada velha, como também já deveria estar casada há muito tempo. E não é o caso da Lily. Só que a gente vai vendo que ela, com esse traquejo social, bem relacionada, muito bela, e a gente fica se perguntando por que a Lily não se casou ainda. E aí a gente descobre que é simplesmente porque ela faz questão de arruinar qualquer oportunidade que ela tem de se casar com um homem rico, que era o objetivo dela. Mas será que era o objetivo dela mesmo? Pois é, esse é um dos vários questionamentos que este livro aqui levanta. Gostei muito, foi meu primeiro contato com a Edith Wharton e eu adorei o livro. Tem uns dos finais mais impactantes que eu já li. E, aliás, este livro aqui me rendeu uma baita de uma ressaca literária. Ressaca literária, para quem não está familiarizado com o termo, é basicamente quando você acaba de ler um livro e aí você não consegue ler mais nada depois porque você ainda tá pensando na leitura que você fez anteriormente, sabe? Então foi o meu caso. Já vamos falar mais sobre essa ressaca literária, aliás, mas dei 4.5 estrelas para esta coisa maravilhosa aqui. E aí terminamos então as leituras que foram finalizadas em março e vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu ando lendo. Aí eu falei que ia falar mais sobre a ressaca literária, né? Pois bem, estou lendo Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, como vocês podem ver pelo marcadorzinho aqui, e
Este livro era para ter sido lido no mês de março, que eu fiz um projetinho aqui chamado Só Garotas, mas que foi um fracasso, porque eu percebi que eu deveria ter começado a ler os livros antes, né, pra gente poder ter resenhas só de mulheres ao longo do mês de março. Ai, faltou um planejamento aí mais pro ano que vem, já tô esperta e acabei lendo 3 livros de homens, né, ao longo do mês, mas pro ano que vem a gente finaliza isso. Mas li basicamente tudo o que tinha na minha lista de leituras pro mês de março, porque eu queria ler A Casa da Alegria, queria ler Um Teto Todo Seu, queria ler também O Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles, que a gente infelizmente perdeu nesse fim de semana, né? Baita perda. Queria ler também uma HQ chamada Fun Home, da Alison Bechdel, espero que o nome dela seja pronunciado assim. E queria ler também Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. E aí tava tudo indo às mil maravilhas, porque eu terminei este livro aqui, faltava o quê? Uns 8 dias ainda para acabar o mês, então tava sussa para ler Verão no Aquário e Olhos d'Água também. Só que eu não contava com a ressaca literária que esse livro me causou, sério. Eu pegava nas coisas pra ler, e não é porque as coisas estavam ruins, muito pelo contrário, aliás, mas é porque a leitura não engrenava mesmo, eu não conseguia parar de pensar no final deste livro aqui. E aí, Verão no Aquário, eu terminei, inclusive, a resenha sai neste domingo aqui no canal, e Olhos d'Água eu estou praticamente na metade. E eu já ia começar a falar do livro aqui, mas não vou falar, porque o objetivo é só mostrar aquilo que eu estou lendo, tá? Então, estou lendo Olhos d'Água, tentando não falar nada sobre o livro aqui. Aí, estou lendo também... Gente do céu, minha pilha de leituras atual. Eu estou lendo 7 livros ao mesmo tempo. Tá bom pra vocês? Aí, o que mais que estou lendo? Obviamente, estou lendo esta coisa maravilhosa. Relendo, na verdade, O Som e a Fúria. Deixa eu pegar o acetato aqui. Aqui, ó. Não sei se vocês já viram este livro, mas ele vem com esta capa de acetato, onde tem o nome do livro, e aí, bom, eu tiro o acetato para poder ler, porque é muito desconfortável ler com esse negócio. E estamos lendo este livro aqui no meu Clube do Livro agora, a gente começou na segunda, então se você tem o livro aí, tá com medo de ler, aí por isso você não pegou ainda, tenta ler com a gente, porque, sério, as discussões estão tão legais, eu tô amando ler os comentários de vocês, e eu acho que é um livro muito legal para ler em conjunto, porque é um livro meio que quebra-cabeça, a gente vai montando diversas teorias, então fica a dica aí. Eu vou deixar o Instagram aqui do meu Clube do Livro, e aí lá você pode se informar direitinho sobre como você faz para participar, e vou deixar também um vídeo no qual eu explico o que é o clubinho para vocês, ok? Mas, ai meu Deus, não ia comentar, mas, ai, maravilhoso. Estou lendo também, na verdade, eu começo a ler hoje a segunda parte de O Tempo e o Vento, o retrato, então tá aqui, ó, deixa eu pegar só para vocês compararem o tamanho. É um pouquinho menor que a primeira parte, mas não muito, tá? É quase que um tijolinho também. Estou lendo também 2 livros menorzinhos, porque nem só de calhamaços vive a mulher. Um deles é releitura, na verdade, sobre fotografia da minha escritora favorita, Susan Sontag, mulher maravilhosa. Finalmente teremos vídeo para este livro aqui no canal. A resenha para ele eu quero soltar ainda neste mês. Vamos ver se eu vou conseguir. Porque, gente, sentir que você tá fazendo uma resenha que faz jus à obra de Susan Sontag é um negócio meio complicado, mas vou tentar. E estou lendo também As Raízes do Romantismo, do Isaiah Berlin. Este aqui é o segundo livro que eu leio dele. Já tem vídeo para um outro livro dele, na verdade, uma coletânea que reúne 2 ensaios dele, chamado Uma Mensagem para o Século XXI. Vou deixar linkado aqui no box de informações. Vale a pena ler, porque, gente do céu, que homem culto. Era esse tal desse Isaiah Berlin. E aí, tô pegando aqui no carrinho, sigo lendo Os Ensaios do Montaigne. Esse aqui vocês podem esperar vídeo só lá pro fim de agosto, porque eu tô lendo, relendo. É uma leitura que vai demorar bastante por si só, né? Então, só pra vocês saberem que eu sigo lendo, e só pra vocês saberem também que eu sigo lendo o Manual da Faxineira, da Lucia Burley. Na verdade, sigo lendo mais ou menos, porque como eu tive essa ressaca literária e eu tive que correr atrás do prejuízo de algumas coisas aqui, eu acabei dando uma pausa neste livro. Mas ao fim desta semana, eu acho que eu tirarei estes 3 livros aqui da minha pilha de leituras. Já estão bem encaminhados, os 3. E aí eu retomo a leitura de Manual da Faxineira, que é o meu livro de contos da vez. Eu gosto de sempre ter um livro de contos em andamento para intercalar com as outras leituras. E o da vez é este aqui. Na verdade, o da vez mesmo, é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Mas logo mais retomamos o Manual da Faxineira. E assim terminamos, então, as leituras
leituras de março e as leituras que estão em andamento. Me contem por aí o que vocês andam lendo, se vocês já leram alguma coisa, se vocês estão ansiosos para ver alguma coisa aqui no canal, que aí eu vou priorizando as resenhas também. Apesar de que eu imagino que vocês vão querer que eu priorize a de Amor e Trevas. E, gente, eu juro, assim que eu me sentir pronta pra falar sobre esse livro, eu venho aqui, tá? É porque eu ainda tô ruminando, vira e mexe, eu pego algumas coisinhas pra ler ainda nele, eu volto bastante nele. Acho que ainda não tá no momento de falar sobre ele, mas assim que tiver, eu juro que eu venho aqui conversar sobre ele com vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever também aqui no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.